passar para vocês o meu testemunho. Antes eu amava a sociedade, eu amava aquela vida que você tinha que estar sempre nas festas, nas coisas, junto com todas as pessoas, que eu me divertia muito. Então um dia Deus me chamou para perto dele, e assim, depois de tantos ensinamentos da Bíblia, com tantas insistência de minha irmã, a missionária Deneide, ela todas as vezes que eu estava com ela tinha que falar da palavra de Deus. E eu dizia para ela que eu não precisava me converter. Mas um dia, em fevereiro de 2015, eu resolvi tomar a minha decisão. E daí para cá, hoje eu amo Jesus, eu amo Jesus de Nazaré, aquele Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que cuida de mim. Então, assim, nas horas difíceis, eu, às vezes, até querendo perder a fé, até querendo achar que Deus não está vendo as minhas necessidades. E quantas vezes eu começo a orar e isso realmente, aquilo que eu quero não acontece. E aí, naquele momento, eu vejo Deus falar comigo. O Espírito Santo de Deus, ele fala, e aí ele diz: filha, eu estou aqui, eu cuido de você. Isso é que não é isso que eu quero para você. Então, assim, o que a gente realmente precisa é confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós. Então, assim, eu aconselho qualquer um que possa dar o seu primeiro passo, que procure entender que só Deus, Ele pode todas as coisas em nossas vidas. Eu quero deixar para nós aqui Hebreus 11, no versículo 1, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí a gente tem que ver assim, quantas maravilhas Deus faz em nossas vidas, né? A gente tem que ver o quanto que Deus faz por nós, pela nossa família. Então, assim, eu vejo o agir de Deus em nossa casa, eu vejo o agir de Deus em toda a nossa família. E hoje, assim, eu graças a Deus, eu tenho a certeza de que Deus, Ele cuida realmente de mim. Vamos? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
louvor ao Senhor, glória. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muitos. Olá, queridos, que bom estar com vocês, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus para o meu e para o seu coração. O tema de hoje à noite que eu vou estar trazendo é olhando os problemas com olhar espiritual. E o texto que eu vou estar trazendo se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 17. Você que vai em casa aí, pegue sua Bíblia, vamos abrir no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 17. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, do que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado. Assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse: não farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó meu rei. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide e vê de onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então essa palavra que nós vamos estar trazendo esta noite, eu vou voltar mais para a nossa vida espiritual. Nós vemos aqui no versículo 8 que o rei da Síria, ele planejou, e foi até os seus oficiais dizer que estava planejando atacar o rei de Israel, atacar o exército de Israel. E disse que em tal e em tal lugar estaria acampado. Mas o homem de Deus chegou até o rei de Israel e disse ao rei de Israel que se guardasse de não passar por tal lugar, porque ali os sírios iriam descer por ali. Trazendo para a nossa vida espiritual, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus.
E o nosso maior inimigo, a gente sabe que é Satanás. E da mesma forma que o rei da Síria ele planejou atacar em tal lugar, e em tal lugar estaria o acampamento deles, desta mesma forma é o inimigo. Ele tenta atacar em várias áreas da nossa vida. Ele tenta atacar na nossa área sentimental, ele tenta atacar na nossa área espiritual, na nossa área financeira, ele tenta atacar até na saúde nossa, ou então até dos nossos familiares. E para isso nós precisamos estar firmes no Senhor, nós precisamos estar atentos. Mas Deus levanta pessoas para nos alertar. Porque às vezes nós estamos passando por dificuldade, às vezes nós estamos passando por problemas. E ficamos às vezes até fracos espiritualmente. E Deus levanta ali pessoas. Queremos às vezes até tomar uma decisão, uma atitude errada. Né? E assim, Eliseu, Deus levantou Eliseu, e Eliseu ali, ele levou uma palavra para o rei de Israel, alertando que ele não passasse por tal lugar. Da mesma forma, Deus levanta pessoas para nos alertar. Seja pastores, seja mulheres de Deus, né? Seja um conhecido seu, um irmão mais próximo seu, um irmão em Cristo, que às vezes está vendo você passar por uma situação difícil e vê que você está ficando fraco na fé, que você vai tomar uma atitude errada. E ali Deus usa aquela pessoa para lhe alertar. Aquela pessoa está vendo uma coisa que você não está vendo. Ela está vendo que o inimigo está tentando atacar a sua vida em alguma área. E você não está atento a isso. E ali Deus usa, através até do culto. Você vai para a igreja e você diz assim: Senhor, fala comigo através do pastor. Né? E Deus fala através não só do pastor, ele fala também através dos louvores que são cantados no culto. Já vi pessoas chegarem para mim e dizerem assim: eu fui para o culto e o pastor ali contou tudo que eu estava precisando. Por quê? Porque você pediu, porque Deus conhece. Queria ter uma resposta de Deus para alguma atitude que você ia tomar. E ali Deus dá aquela resposta. E o que foi que aconteceu? Eliseu falou para o rei de Israel para não passar por aquele lugar. E o rei de Israel enviou homens até onde estava o exército dele e alertou para que eles não passassem pelo lugar onde Eliseu tinha dito, porque ali estaria acampado o exército da Síria. E ele obedeceu. E interessante, né? Porque ele disse que Deus livrou não só uma vez, nem só duas, por ele ter dado crédito, por ele ter ouvido aquela palavra de Eliseu. Deus livrou ele daquilo que o rei da Síria estava tramando contra, para atacar o povo de Deus. E quando a gente escuta, quando uma pessoa chega para a gente, quando a pessoa chega a dar um conselho, ou então através mesmo do pastor, e a gente dá crédito, a gente vê que aquela palavra realmente é de Deus, e a gente toma a atitude certa, Deus ali, Ele nos guarda, Ele nos protege, porque nós tivemos fé ali, nós acreditamos, né? O rei de Israel deu crédito às palavras de Eliseu, e ali eles foram salvos. E é só questão de fé. A palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que nós estejamos fé. Né? E é dessa forma que a gente escuta, né, algumas pessoas chegarem para a gente e darem conselhos, né, para a nossa vida, para a gente não errar. E foi isso que Eliseu fez.
Eliseu deu esse conselho para o rei de Israel. E ali Deus permitiu com que ele se desviasse daquele caminho, para ele não cair na cilada do rei da Síria. Da mesma forma é nossa vida espiritual. Deus usa pessoas para nos livrar de caminhos errados, nos livrar das armadilhas que o inimigo tem contra a nossa vida. E o que foi que aconteceu? O rei da Síria ficou querendo entender como é que o rei de Israel sabia dos seus planos. Pensou até que tinha um dedo duro ali no grupo dele, um oficial. Mas teve um que disse a ele, não, nenhum de nós aqui não entregou nada não, meu senhor. Lá em Israel existe um profeta, que é Eliseu, que ele faz saber ao rei de Israel tudo que o Senhor planeja na sua câmara de dormir ou no seu quarto. E ali ele fala tudo para o rei de Israel. E o rei da Síria ficou querendo saber onde é que estava Eliseu para poder pegá-lo. Ele disse, procure saber onde é que ele está para a gente trazer ele para cá. Porque ele ficou furioso quando ele soube, né, que os planos dele eram revelados ao rei de Israel. Da mesma forma, o inimigo fica furioso com aquelas pessoas que são usadas por Deus para tirar vidas do lamaçal, para tirar pessoas que estão aprisionadas ao inimigo. Você que é pastor, você que gosta de pregar a palavra, você que gosta de levar o plano de salvação para as pessoas, você que chega para aquela vida, para aquela pessoa e diz, olha, não faça isso. Né? Conheça Jesus. Jesus tem o melhor para você. E ali, tudo que o inimigo ele tinha planejado contra aquela vida é desfeito quando você chega para aquela pessoa e mostra a ela algo diferente. E ali ele se enfurece. Ele fica com raiva. O inimigo ele tem raiva de quem prega a palavra. De todos nós que pregamos a palavra. Todos nós que levamos o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. A gente vê uma pessoa indo para o caminho, para o abismo, e a gente tira aquela pessoa daquele caminho, para não cair nas setas do inimigo. E ele se enfurece, ele se levanta contra nós. Foi o que aconteceu com Eliseu. O rei da Síria se enfureceu, porque simplesmente Eliseu desfez ali tudo que ele tinha planejado. Olha, vamos fazer assim. E ele foi lá e contou tudo para o rei de Israel. E ele ficou enfurecido. A raiva dele foi tão grande que ele planejou, né, pegar Eliseu. Ele mandou até a cidade onde Eliseu estava um grande exército que cercou a cidade ali durante a noite, com cavalos, com carros, né, com homens, né, contra a vida de Eliseu. Da mesma forma em nossa vida espiritual. O inimigo ele se enfurece, ele trama contra a nossa vida para atingir alguma área da nossa vida, seja ela espiritual ou na área sentimental, né? Para poder fazer com que a gente se destrua. Que ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas Eliseu era um homem firmado em Deus. E assim nós devemos também ser. Homens e mulheres firmados na palavra. A palavra do Senhor diz que a gente tem que vigiar. Porque o inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele está ao derredor, bramando como leão, querendo nos tragar. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus para que estejamos firmes contra as tantas ciladas do inimigo. Se a gente não se revestir da palavra de Deus, a gente cai. E grande é a queda. Para se levantar não é fácil não, irmão. Eliseu era um homem que estava ali firme no Senhor.
Era um homem que tinha uma intimidade com Deus. E ele não temia nada. Foi tanto que quando eles cercaram aquela cidade, né, esperaram o amanhecer para atacar, o moço de Eliseu, o jovem que lá que vivia com ele, ajudando a ele no ministério, né, quando ele acordou bem cedo, que olhou, que viu aquele grande exército, ele se assustou. Ele ficou impressionado com a quantidade de gente, de carro, de cavalos que tem ali, cercando toda a cidade, como se Eliseu fosse fugir. E ele voltou para Eliseu e disse assim: meu senhor, o que nós vamos fazer? Olha esse exército na nossa frente. Quantas pessoas tem para nos atacar? E Eliseu olhou para ele e disse: não temas. Não temas. E às vezes, irmão, nós estamos passando por dificuldades, por problemas. E chega um irmão para a gente e diga: não temas. Fique calmo. Não se preocupe. Mas como? Como é que aquele moço não ia se preocupar? Se ele viu aquele exército enorme e só tinha eles dois ali para atacar eles, como é que eles iam se sair daquela situação? E Eliseu diz: não temas. Aí Eliseu tenta confortar ele e diz o seguinte: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aquele moço ficou sem entender. Como assim? Se só tem eu e o Senhor aqui, eu não estou vendo ninguém aqui com a gente. Como é que o Senhor diz que mais são os que estão conosco, que eu não estou vendo ninguém? E ali Eliseu orou a Deus, viu quanto aquele homem estava perturbado, quanto ele estava assustado com a situação. E orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. Olha que intimidade linda que Eliseu tem com o Senhor, né? E a compaixão dele por aquele jovem, né? Porque ele estava preocupado com aquela situação. Eliseu estava vendo a solução, mas ele não estava, né? E a única forma dele poder ver foi Eliseu orar a Deus e pedir a Deus para que ele visse o que ele estava vendo. E ali Deus, né, a sua misericórdia, respondeu a Eliseu e fez com que o moço visse o que ele viu. Que tinha cavalos de fogo e carros de fogo arrodeando ali os montes e a Eliseu. Porque quando aquele moço saiu da tenda, que olhou, que viu aquele grande exército, aquele grande problema na frente dele e não via como solução para resolver, Eliseu, quando saiu e viu, ele viu a solução do problema. Ele viu também um exército, um grande exército, mas um exército espiritual, um exército de Deus. E realmente eram mais do que aqueles, porque ele disse que mais são os que estão conosco. Era um exército grande, né? E Deus ali abriu aquela visão espiritual dele. Da mesma forma, meus irmãos, Deus pode fazer conosco. Às vezes nós estamos com problemas, seja desemprego, muita gente ficou desempregada agora com essa pandemia, né? Tá com as contas aí atrasadas para pagar, ou então devido a essa pandemia, esse problema, o casamento não tá legal, né? Ou o filho tá nas drogas, seja qual for a situação, né? A gente tem que orar a Deus, pedir ao Senhor para que Ele abra nossos olhos espirituais, para que a gente veja a solução e não só o problema, né? Porque o problema está ali, mas a gente tem que ter a solução para resolver. E se a gente não orar a Deus, não buscar o Senhor
para que Ele abra nossos olhos espirituais, a gente não vai conseguir enxergar. A gente vai estar ali batendo num problema e não vai resolver. A gente tem que buscar o Senhor, pedir por misericórdia a Ele, para que Ele abra a nossa visão e a gente veja a solução do problema. Da mesma forma que Ele mostrou aquele moço e ele conseguiu enxergar. A minha oração, a minha mensagem, ou a mensagem que Deus quer passar para você é essa. Você está olhando o problema. O problema pode ser até grande, mas maior é o nosso Deus, que resolve qualquer problema. Por isso, meu irmão, faça como Eliseu. Busque um compromisso com Deus. Eliseu, ele tinha um compromisso com Deus. Eliseu, ele tinha revelações. Ele mostrou os planos do rei da Síria. Eliseu orou e pediu a Deus para que aquele moço visse com os olhos. E Eliseu teve resposta, porque Deus permitiu para que ele visse. Isso é intimidade com o Senhor. Que a gente possa ter essa intimidade com Deus. Que cada um de nós possamos ter essa intimidade com o Senhor. Para que Ele abra nossos olhos espirituais. E a gente veja com os olhos espirituais a solução dos nossos problemas. Pode até ser que não venha agora, mas com certeza Deus é misericordioso. Ele há de lhe dar discernimento, sabedoria para resolver os problemas que estão na sua vida. É assim que eu peço a Deus, para mim e para você. E agradeço grandemente pela oportunidade. E que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Hoje o meu motivo de estar aqui é outro. É louvar o Senhor. Embora eu não sou cantora, mas desejo sempre estar louvando ao Senhor. E a palavra de Deus no Salmos 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E o verso 3 diz assim: louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Então é motivo assim de muita alegria poder louvar ao Senhor. Embora a voz muitas vezes não seja a voz que eu gostaria de ter, mas o desejo de louvar é muito grande. E eu estou aqui para louvar o Senhor com um louvor que muito conhecido por todos nós, e que você possa meditar na letra desse hino, na letra desse louvor, que fala sempre aos nossos corações, que é bem mais que tudo, que o Senhor é muito mais do que tudo, e Ele deu a sua própria vida para morrer em nosso lugar, pagando um preço alto por nós. Então que você possa meditar na letra desse louvor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim.
pensou em mim, me amou. Quanto amor o Senhor teve por mim e por você, dando a sua vida em nosso lugar. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.